As minhas felicitações para vocês, líderes que estão assistindo, porque hoje é quinta-feira à noite, né? Eu sei que todos têm muitas atividades, teriam outras coisas a fazer, estão aqui. Eu sempre costumo dizer no momento de treinamento que quando você aceita o convite de um pastor para um treinamento, o que você está dizendo de verdade é: Senhor, eu quero me preparar melhor para te servir melhor. É isso que nós estamos dizendo num momento como esse. Senhor, eu quero conhecer mais para te servir melhor, para apresentar melhor as verdades que o Senhor colocou em minhas mãos. Então, que Deus abençoe para que esse objetivo seja alcançado essa noite por cada um de nós. Antes de começarmos, eu quero convidá-lo a fazer uma oração. Vamos orar? Querido e eterno Deus, hoje nós vamos tratar de um assunto poderoso, um assunto profundo. A teologia das ofertas, que estão diretamente ligada ao que foi feito por nós no Calvário. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós não queremos ouvir um homem, Senhor. Nós ouvimos muitas pessoas durante a semana, durante o dia. Quando nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra, nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito falando. Então, que mais uma vez o homem, Josanã, se cale e que a Tua Palavra fale ao nosso coração de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há várias maneiras de falar sobre teologia das ofertas. Então, eu poderia apresentar essa aula com alguns argumentos, com outros argumentos, mas eu resolvi apresentar a teologia das ofertas com base na justificação pela fé. A teologia das ofertas, ela tem como base a entrega completa que eu recebi e a resposta que eu vou dar. Eu vou colocar à disposição do pastor William e também dos departamentais de cada campo um livro que nós, há pouco tempo, compramos os direitos desse livro, está em PDF, hoje o livro pertence à igreja, que para mim é o melhor livro que existe em português sobre teologia dos dízimos e teologia das ofertas, que é o livro do pastor Demóstenes Neves. Como igreja os direitos desse livro e hoje o livro pertence à igreja, então pode ser distribuído em PDF, pode ser impresso sem nenhum problema, porque o livro hoje pertence à igreja. Então é como que um complemento para o que vocês estão assistindo e o que eu vou apresentar hoje. Eu gostaria de compartilhar aqui uma tela para facilitar no estudo, já que é uma aula, então talvez para ficar mais didático, eu queria apresentar esse PowerPoint. Vejam, a teologia da oferta, ela envolve a entrega. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos apresenta modelos de pessoas que decidiram entregar. Quando o ser humano nasce, ele já nasce precisando de modelos. Esse é o nosso desejo, nós precisamos de modelos. A criança, ela já nasce precisando de modelos. E a Bíblia, ela é um livro de modelos, de pessoas que entregaram ou pessoas que decidiram não entregar, pessoas que decidiram ser fiéis e pessoas que decidiram não ser fiéis. Então, a Bíblia tem modelos de dizimistas e a Bíblia tem modelos de ofertantes. Agora, para você ser um modelo de dizimista, se eu dissesse assim, irmãos, quantos de vocês aqui se consideram modelos de um dizimista perfeito? Nós temos muita dificuldade de dizer assim, eu sou modelo, né? A gente meio que tem uma humildade ali, mesmo que seja disfarçada, mas a gente tem medo de dizer assim, pastor, eu sou modelo. Mas o chamado bíblico para mim, para você, é para sermos modelo mesmo. A gente não precisa ter medo de ser modelo. Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz para Timóteo, não se envergonhe do evangelho. Agora, não se aparecer a cara do dele. Evangelho. Torna-te padrão dos fiéis. Hã? Então, Paulo diz para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Então, Deus nos faz um chamado, irmãos, para sermos modelos mesmo. Para sermos padrão, para sermos modelo. Agora, o que alguém precisa fazer para ser um modelo de dizimista? Para ser um modelo de dizimista, o que eu preciso fazer é devolver um dízimo fiel de 10% de todas as minhas rendas. Isso é um modelo de dizimista. Se eu devolvo 10% fielmente, um dízimo fiel, o que é um dízimo fiel? Dízimo fiel é, eu tenho que devolver 90, eu não preciso nem devolver 92, nem 89,50. Se eu tenho que devolver 90, Deus espera que eu devolva 90. Então, se eu devolvo um dízimo fiel de 10% das minhas rendas, eu sou um dizimista fiel.
E você pode dizer, pastor, eu sou um modelo de dizimista, eu devolvo 10% fielmente das minhas entradas. Agora, a teologia da oferta, ela é mais profunda do que a teologia do dízimo em vários aspectos. Pensem comigo. Os sacerdotes no antigo Israel, eles ganhavam do dízimo. Eles não ganhavam das ofertas. O salário dos sacerdotes e levitas era do dízimo. Mas para que eles ganhavam? Para que eles trabalhavam? Eles trabalhavam para apresentar ofertas. Em outras palavras, se não tivesse oferta, se o povo de Israel dissesse vamos parar de ofertar, os sacerdotes podiam parar de trabalhar. Porque os sacerdotes eles trabalhavam para oferecer as ofertas. Eles ganhavam do dízimo, mas o trabalho do sacerdote era para apresentar ofertas. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim, eu devolvo dízimo, mas não devolvo oferta. O sentido bíblico do trabalho do sacerdote é que ele recebe do dízimo para que as ofertas possam cumprir a missão que a ela corresponde. Então, se não houvesse dízimo, como infelizmente hoje em muitas famílias, em muitas igrejas, as pessoas praticamente não devolvem ofertas, devolvem dízimo, né? Eu sou dizimista, mas não sou ofertante. Se acontecesse isso no antigo Israel, podia fechar o santuário, porque o santuário só existia por causa das ofertas. Eram as ofertas que moviam o santuário. Então, nesse sentido, a teologia da oferta ela é mais profunda do que a teologia do dízimo, porque ela aponta para algo que acontecia no ministério dos sacerdotes. Então, para ser um modelo dizimista, o que eu preciso fazer? Uma única coisa, devolver fielmente um dízimo das 10% das minhas rendas. Agora, para ser um modelo de ofertante, não vai falar mais alguma coisa. o que eu preciso fazer para ser um modelo de ofertante? Aí entra a teologia das ofertas. Na teologia das ofertas, nós vamos aprender hoje que para eu ser um ofertante modelo, primeiro, eu tenho que dar uma oferta proporcional à minha renda. Primeiro ponto da teologia das ofertas. As ofertas elas devem ser proporcionais. O que é proporcional? O dízimo é uma proporção, 10%. Quem escolheu a proporção do dízimo? Deus. Ele não disse, você escolhe se é 8% ou 12% do seu dízimo. Não, Deus disse assim, o dízimo é 10%. Deus já escolheu a proporção do dízimo. Já nas ofertas, Deus deixou a cargo do adorador escolher a proporção. Mas as ofertas também têm como base uma proporção. Então, tem gente que devolve 5%, tem gente que devolve 15%, tem gente que devolve 3%, 10%. Você escolhe a proporção, mas a oferta, ela não pode ser aquele dinheiro que você abre na hora do ofertório. O primeiro dinheiro que aparecer na carteira, você entrega. A oferta, ela deve ser dada com base em uma proporção. Segundo, a teologia das ofertas ensina que a oferta deve ser o melhor. O dízimo, quando eles iam separar as ovelhas para devolver o dízimo, se passasse uma com a perna quebrada, podia ser dízimo. Se passasse uma doente, podia ser dízimo. Se passasse uma manchada, podia ser dízimo. A oferta não. A oferta tinha que ser selecionada do melhor do rebanho. Terceiro, para ser um modelo de ofertante, você tem que planejar a oferta. A oferta ela é planejada. Então, isso anda junto com a proporção. Então, se eu escolho a proporção, eu estou planejando a oferta. Eu estou dizendo assim, olha, mensalmente eu vou devolver, estou uma oferta de 10%, de 5%. Então, a oferta ela deve ser planejada, ela não deve ser dada por impulso. Quarto, a oferta ela deve envolver um sacrifício pessoal. Quinto, a oferta ela deve trazer alegria ao doador. Sexto, a oferta ela deve ser dada por amor. Sétimo, a oferta ela deve ser regular. O que é uma oferta regular? Se há dízimo, também há oferta. Então, se eu recebo uma renda e dessa renda eu tenho como tirar dízimo, eu tiro o dízimo porque é uma renda, eu também tenho que ter oferta. Então, a regularidade da oferta é a bênção de Deus. Eu tive nada financeira, porque a oferta ela deve ser regular. Oitavo, a oferta ela deve ser voluntária. Ela não deve ser dada por impulso, ela não deve ser dada por força, ela deve ser dada voluntariamente. Nono, a oferta deve ser dada com liberalidade. E décimo, a oferta deve levar salvação para muitos. Aí, meu amigo, aí vem a pergunta.
Quem agora pode levantar a mão e dizer assim, pastor, eu sou um modelo de ofertante. Eu cumpro esses 10 requisitos aí da oferta, da teologia da oferta. Eu, pastor, não tenho nenhuma dúvida de que eu dou de maneira proporcional, eu sempre dou melhor, eu sempre planejo, eu sempre dou uma oferta que envolva um sacrifício pessoal, eu sempre dou com muita alegria no coração, eu sempre dou por amor, eu sempre dou regularmente, eu sempre dou de maneira voluntária, eu sempre dou com liberalidade e eu sempre faço com que minha oferta leve salvação para muitos. Eu ouso dizer, meus irmãos, que nenhum de nós pode levantar a mão para dizer eu sou um ofertante modelo. Porque em tudo que eu já estudei na minha vida, só existe um modelo perfeito de ofertante. E é ele que eu quero apresentar para você hoje. O único modelo perfeito de ofertante é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão do ofertante. Então, se você quer aprender a ofertar, só tem um jeito. Você tem que olhar para a vida de Cristo. Você tem que olhar para o ministério de Cristo. Você tem que olhar para a cruz do Calvário. É nisso que a oferta é diferente do dízimo. Porque o dízimo é um chamado de Deus para você reconhecer que tudo pertence a Ele, que para você não esquecer, você devolve 10%, para não esquecer que tudo pertence a Ele. Já a oferta, ele é um chamado para olhar uma oferta que já foi dada por você e que você agora vai responder em gratidão ao que foi dado por você. Então, eu não tenho nenhum medo de dizer que o único modelo perfeito de ofertante é Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu esses 10 pontos que nós vamos ver. Primeiro, ele deu uma oferta proporcional. Como é que eu sei que ele deu uma oferta proporcional? O livro Conselho sobre Mordomia diz assim: o abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o homem pudesse ser salvo, deu ele tudo. Gente, tudo é uma proporção. Tudo é uma proporção que representa quanto por cento? 100%. Deu ele tudo o que possuía e em seguida deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ilustrado ali é dar e dar. Então Deus, quando foi escolher a proporção da oferta dele, porque a oferta de Deus também foi proporcional. Quando Deus foi escolher a proporção da oferta dele, ele descobriu, ele resolveu, eu vou dar 100% por Josanã. 100%. Há uma história para crianças que diz que quando Jesus morreu no Calvário, um anjo, é uma história, é uma lenda, é uma invenção, mas há uma ilustração aqui. Diz que quando Jesus morreu no Calvário, um anjo procurou Deus e disse, Deus, o que é que você pode dar mais para salvar a humanidade? E a história diz que Deus colocou a mão no bolso, puxou o bolso vazio e disse, eu não tenho mais um centavo, tudo que eu tinha, eu dei por eles. Deus escolheu uma proporção. É por isso que o modelo de ofertante não é aquele irmão que devolve 20%, não é aquele, eu conheço um irmão que devolve 50% de oferta, 10% de dízimo e 50% de oferta. Extraordinário, mas ele não é o modelo. Sabe quem é o modelo de ofertante? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, não esqueça disso. Deus é o maior ofertante, Jesus Cristo é a maior oferta e o Calvário é o maior ofertório. Então você nunca vai entender a teologia da oferta se você não olhar para a cruz do Calvário. Essa outra citação diz assim: entregando o seu filho, nessa única oferta derramou sobre nós todo, ou 100% do céu. Essa é a proporção de Deus. É por isso que se você quer ensinar a teologia da oferta para a tua igreja, você tem que olhar para a cruz do Calvário, tem que ensinar justificação pela fé. E esse é o primeiro ponto. Você tem que escolher uma proporção. Então, eu escolhi a proporção da minha oferta, eu devolvo 15% de oferta, devolvo 10% de dízimo e 15% de oferta. Agora, imagine o que é que eu sinto quando eu olho para a cruz do Calvário. Um Deus que deu 100% por mim. Eu acho minha proporção nada, nada. Minha proporção é miserável. Eu sinto até vergonha dela. Porque o padrão, gente, é Jesus Cristo, não sou eu. Aqui tem uma história linda. Lembram da viúva das duas moedas? Eu estou escrevendo um livro sobre essa história. É uma história profunda demais. Orem por esse livro, para Deus me dar sabedoria de como escrevê-lo. O Salvador chamou a si os discípulos. Na hora que a viúva colocou as duas moedas,
O Espírito de Profecia diz que o Salvador chamou os discípulos e convidou-os a notar a pobreza da viúva. Então, soaram aos ouvidos dela. A Bíblia não diz isso. O Espírito de Profecia diz que ela ouviu Jesus dizendo para os discípulos: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Lágrimas de alegria lhe encheram os olhos, ao ver que seu ato era compreendido e apreciado. Vamos lá, aqui tem alguma coisa que deve estar errada. Porque aqui diz que a viúva deu mais. Como assim ela deu mais? Se os homens estavam colocando sacos de dinheiro e ela colocou só 2 moedas, que era a menor moeda da economia judaica, como é que ela colocou mais? Só tem um jeito dela ter colocado mais. É que o padrão de Deus não é a quantidade, é a proporção. Você entende? O padrão de Deus de oferta não é quantidade. O padrão de Deus de oferta é proporção. Por isso que aquela mulher que só deu 2 moedinhas que não valiam praticamente nada, eu não sei se você sabia disso, mas aquela moeda era tão pequena, que era proibido dar uma. Os judeus, o sistema do templo, só aceitava a partir de 2 moedinhas daquela. Porque era tão ínfimo o valor, que o sistema do templo não aceitava só uma moeda daquela. Só podia ser a partir de 2. Então, como é que Jesus disse que aquela mulher deu mais do que os outros, se eles estavam colocando sacos de dinheiro lá? É porque o padrão de oferta de Deus, a teologia da oferta bíblica, não é pela quantidade, é pela proporção. E qual foi a proporção que aquela mulher escolheu dar? 100%. Por isso, Jesus chamou tanta atenção para a história dela. Por isso, Jesus chamou tanta atenção. Eu não vou falar mais, senão eu vou contar o meu livro aqui todinho para vocês. Mas essa história, gente, ela está num lugar na Bíblia fora do comum, extraordinário. Porque aquela história, ela está na terça-feira da Semana da Cruz. Essa história da viúva está na terça-feira da Semana da Cruz. Jesus está dizendo o seguinte: que coisa boa que eu vi alguém que escolheu a mesma proporção que eu para ofertar. Aquela mulher escolheu a mesma proporção de Jesus da oferta dela. Abraão quase escolheu 100%, quase entregou 100%. Quando ele estava a ponto de entregar 100%, a voz disse: Abraão, não precisa entregar 100%. Agora eu descobri que você tem coragem de entregar 100%. Então Abraão não chegou a entregar 100%, porque ele não chegou a matar o filho. Aquela mulher, sim. Na realidade dela, ela escolheu a mesma proporção de Jesus. Por isso chamou tanta atenção de Jesus. Então, Jesus é o ofertante perfeito, porque ele escolheu em proporção a oferta por mim e por você. Segundo, Jesus é um ofertante perfeito porque ele deu o melhor. Lembra? Na teologia da oferta, você tem que dar o melhor. Olha o que diz o Espírito de Profecia. O Senhor Deus do céu reuniu todas as riquezas do universo e as depôs para adquirir a pérola da humanidade perdida. O Pai entregou todos os seus recursos divinos nas mãos de Cristo para que as mais ricas bênçãos do céu pudessem ser vertidas sobre uma raça decaída. Esta dádiva foi dada ao homem para convencê-lo de que Deus não deixou de fazer coisa alguma do que poderia fazer, que nada foi retido, mas todo o céu foi vertido numa gloriosa dádiva. Gente, Deus depois sobre o Calvário para adquirir a mim e a você o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha, ele deu por mim e por você. Ela continua dizendo: Cristo deliberou em concílio com o Pai, nada poupar, por custoso que fosse, não reter coisa alguma, por mais elevado que fosse o seu valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro a essa obra de salvação, de restaurar a imagem moral de Deus no homem. Deus deu o melhor que ele tinha por mim e por você. Por isso ele é o modelo perfeito de ofertante. Terceiro, a oferta de Deus foi planejada. Gente, Jesus não chegou aqui numa quinta-feira e disse assim: aí, como será que eu vou salvar o homem? Eu acho que eu vou morrer na cruz amanhã. Aí chegou na quinta, na sexta morreu na cruz e no domingo ressuscitou. Não. Sabe o que é que diz Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 diz o seguinte. Gênesis 3,15. 4.000 anos antes da cruz. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que é isso aqui? A oferta de 4.000 anos depois, já planejada. A oferta só seria colocada no Calvário 4.000 anos depois, mas já estava planejada. Sabe o que diz Números 9? Olha lá o que diz Números 9. Números capítulo 9, verso 12.
Números 9, 12. Diz assim, ó. Dela não deixarão, aqui está falando da ovelha, né, da Páscoa. Dela não deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma profecia que dizia que Jesus Cristo não poderia ter nenhum osso quebrado. Isso aqui já era planejando a oferta por mim e por você, milhares, centenas de anos antes de a oferta ser oferecida. Sabe o que diz Salmo 22? Olha o que diz Salmo 22. Salmo 22, verso 16. Diz assim: Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Sabe o que é isso aqui? O anúncio da oferta, o planejamento da oferta dada por você. Sabe o que diz Salmo 69? Salmo 69, verso 21. Diz o seguinte: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Eu não preciso mais ler as outras passagens, vocês conhecem Isaías 7, o anúncio do nascimento dele seria em Belém, seria por uma virgem, uma estrela iria anunciar, ele seria castigado, ele seria humilhado, ele seria vendido por 30 moedas de prata. Tudo isso, gente, é Deus dizendo, eu te amo tanto que eu não vou dar uma oferta de última hora por você. Você é muito valioso para mim. Eu quero te resgatar. A oferta por você vai ser planejada. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, a oferta por você e por mim já estava planejada. Isso é a teologia da oferta. É por isso, gente, que eu não posso, eu preciso ensinar isso. Vocês precisam ensinar isso. Por isso vocês estão nessa escola. Você precisa ensinar para a igreja que a oferta ela deve ser planejada. Eu não posso, na hora do ofertório, abrir a carteira e dizer assim, tenho aqui R$100, vou entregar aqui. Tenho aqui R$2, tenho aqui R$20. Não importa o valor. O que importa é que a sua oferta, segundo a teologia bíblica, ela deve ser planejada. Ela não deve ser dada por acaso, não deve ser dada por impulso. Quarto, ele deu uma oferta que envolveu um sacrifício pessoal. Ellen White diz o seguinte: isso aqui é uma das citações mais fortes para mim do Espírito de Profecia. O plano da salvação fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Agora olha essa parte em vermelho. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. Olha que coisa forte. Que mistério da redenção. O amor de Deus por um mundo que o não amou. Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que excede todo entendimento? Durante séculos eternos, mentes imortais procurando entender o mistério daquele amor incompreensível, maravilhar-se-ão e adorarão. Gente, quando Deus foi escrever, ou é uma ilustração, claro, mas quando ele foi escrever o valor da oferta dele, e ele viu que a única maneira de salvar a mim e a você era o seu filho, aqui diz que foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar a sua oferta. Gente, eu não me orgulho de dizer isso. Eu me envergonho de dizer isso. Mas quando eu estou fazendo os cálculos aqui todo mês para entregar minha oferta, os meus 15%, e aí eu digo, meu Deus, não vai dar para pagar as contas, não vai dar para fechar o mês. 15%, gente. É uma luta para mim entregar 15%. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com vergonha. Aí quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo o que foi entregue por mim, eu digo, meu Deus, me perdoa. De só estar entregando 15%. Vai dar sim, porque nunca faltou e nunca vai faltar. O Senhor sempre vai estar me amparando. Então me dá força, Senhor, de ser fiel. Porque se o Senhor tivesse desistido, o que seria de mim? Se o Senhor tivesse dito, a oferta é alta demais por Josanã, o que seria de mim? Você entende? Então a teologia da oferta, ela diz que a oferta ela deve envolver um sacrifício. Eu comecei devolvendo 3%. No meu primeiro ano de ministério, o meu primeiro salário foi R$780. Lembro como hoje, R$780. E naquele momento eu devolvia 3%. E depois a igreja aumentou meu salário para 1.100. Aí eu percebi que 3% já não correspondia às bênçãos. Então eu planejei de novo. Eu passei de 3% para 5%. Eu era solteiro nessa época. E solteiro é uma vida sofrida, né? Eu tinha 22 igrejas no interior de Pernambuco. Não tinha ninguém em casa. Chegava em casa, só via parede.
E aí Deus me deu uma esposa, gente. Uma bênção de Deus, uma mulher incrível. E aí quando eu recebi a bênção da esposa, eu disse assim, meu Deus, 5% já não atende a bênção que o Senhor me deu, não. E aí eu aumentei, planejei novamente a minha oferta. Então, a cada bênção, a cada momento, as bênçãos de Deus vão chegando e eu vou refazendo o planejamento da minha oferta. Isso é planejar uma oferta. Assim como Deus planejou que os ossos não seriam quebrados, que nasceria em Belém, que seria de uma virgem, que seria humilhado, que seria vendido por 30 moedas de prata. É a maneira de Deus dizer em detalhes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não vou te salvar de última hora, eu planejei te salvar. Então, a oferta, ela também deve ser planejada de acordo com as bênçãos que Deus tem nos dado. Quinto ponto, ele deu uma oferta que trouxe alegria. Isaías 53 fala isso. Vocês conhecem esse texto, mas eu preciso ler. Isaías 53, versos 10 e 11. Depois de falar de todo o sofrimento do Messias, olha o que diz os versos 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Oh, meus irmãos, isso aqui me emociona. Agradou a Deus moer o seu próprio filho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele quem? A oferta, Jesus Cristo. Verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Ele deu com alegria. O que é que diz 2 Coríntios 9:7? Agora, em relação a mim e a você. Deus ama a quem dá com alegria. Você lembra desse texto? 2 Coríntios 9:7. Mas ele fala uma coisa antes disso. Antes de falar que Deus ama quem dá com alegria, ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meus irmãos, a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus ama quem dá. A teologia da prosperidade diz que Deus ama quem dá. Deus abençoa quem dá. A Bíblia diz, Deus ama quem dá e quem não dá. Deus abençoa o fiel, Deus ama o fiel e o infiel. Então, nós não temos autoridade bíblica de dizer Deus ama quem dá, Deus abençoa quem dá. Não. Deus ama quem dá e quem não dá. Deus é bondoso com quem dá e quem não dá. A Bíblia não está dizendo que Deus ama quem dá. A Bíblia está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Então, não é o fato de dar, é o sentimento de dar que Deus ama. Então, o que Deus ama é o que você sente. Então, Deus não ama simplesmente porque você guarda o sábado. Deus ama porque quando está chegando o pôr do sol, você está feliz porque vai passar um dia na presença do Deus que você ama. Então, não é o fato do dia, gente. Não é o fato do dia, é o sentimento que aquele dia carrega. Porque em Isaías e Malaquias, Deus diz assim, eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Por que ele diz isso? Porque você guarda o sábado, mas você passou a semana pisando na viúva, tratando mal o órfão, sendo injusto no seu trabalho, pagando os seus funcionários de maneira desonesta. E aí vem no sábado dizer, pronto, Senhor, está aqui o sábado que o Senhor me deu. Não. O sábado envolve a alegria de receber um dia para eu passei a semana toda com ele. A mesma coisa em relação às ofertas, Deus e os dízimos. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. O irmão Disseu colocou uma colocação aqui e é importante, porque senão eu vou esquecer. Ele disse que Abraão deu tudo o que tinha. No seu coração, a oferta foi perfeita e completa, era tudo que ele tinha. O senhor tem razão, irmão Disseu, então eu preciso retificar. O que eu quis dizer é que Abraão não chegou a entregar, porque Deus não matou ele, não permitiu que ele mandasse o filho, que ele matasse o filho, mas no seu coração, realmente, Abraão deu tudo. Só que a viúva entregou, a viúva chegou a entregar as duas ofertas. Abraão não chegou a matar o filho. Então foi nesse sentido que eu disse que Abraão não chegou a consumar a oferta 100%, porque Deus não permitiu que ele matasse o filho. Mas como o senhor diz, irmão, está corretíssimo. Abraão entregou 100% porque no seu coração ele entregou, né? Na mente e no coração ele matou o filho. Ele só não matou fisicamente, mas emocionalmente ele matou o filho. Então foi uma entrega completa. Realmente eu agradeço a sua colocação, irmão Disseu, está corretíssima. Muito bem. Sexto, ele primeiro amou e depois ofertou. Amigos, essa é a ordem da oferta. Infelizmente, nós que lidamos com mordomia, nós estamos ensinando as pessoas a ofertarem.
pessoas que não amam, e aí não vai dar certo. Nós estamos ensinando pessoas a guardar o sábado que ainda não amam a Deus, aí não dá certo. Nós estamos ensinando pessoas a dizimarem sem primeiro amar. Primeiro você ama, depois você oferta. Essa é a ordem da oferta de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu filho. Então, a base, gente, da oferta é o amor. Eu preciso fazer com que as pessoas olhem para a cruz do Calvário, entendam a justificação pela fé. Quando elas entenderem a grandiosidade da justificação pela fé, quando elas entenderem a grandiosidade do que Deus fez por ela, aí você vai falar de dízimo e oferta, guarda de sábado e tudo mais, e as pessoas vão dizer assim: isso é tão pouco comparado ao que eu entendi na cruz do Calvário. Então, a ordem da teologia das ofertas é: primeiro você ama, depois você oferta. A teologia da prosperidade diz não. Primeiro você oferta. Depois você vê o que é que você sente por Deus. Mas primeiro você oferta, porque Deus está querendo que você oferte. Não, não, não. A teologia bíblica diz: primeiro você ama. Não existe, amigos, não existe mordomia cristã sem justificação pela fé. Se você tira a justificação pela fé de mordomia cristã, as pessoas podem se tornar mais legalistas do que elas são. É possível que dizimistas, ofertantes e guardadores do sábado sejam legalistas. Por quê? Porque não ama. Porque não entendeu a cruz do Calvário. Porque não entendeu justificação pela fé. Agora, quando eu entendo justificação pela fé, o que eu vou fazer é em resposta de amor ao que foi feito por mim. Essa é a teologia correta das ofertas. Primeiro você ama. Então, você quer ensinar mordomia para a sua igreja, querido líder? Ensine justificação pela fé. Ensine a cruz, ensine a amar. Olha o que Ellen White diz. Pense no maravilhoso amor do Salvador. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos da morte eterna. Sétimo, ele deu uma oferta regular. Gente, o resultado da oferta de Cristo, ela é regular. A oferta de Cristo tem uma implicação regular na sua vida. Quer ver? Abra aí Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Olha que lindo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam de mês em mês. É isso que diz na sua Bíblia? Elas se renovam toda vez que você vai para a igreja, toda vez que você é dizimista. A misericórdia de Deus por você, ela se renova uma vez por ano. No seu aniversário, não. Sabe o que é que diz a Bíblia? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A regularidade da oferta de Cristo, do resultado da oferta de Cristo por você, ela é a cada manhã, a cada manhã. Aí olha que coisa linda. Porque grande é a sua fidelidade. Como é que eu sei que Deus ele é um Deus fiel, que é um Deus que tem grande fidelidade? Por causa da regularidade da oferta dele por mim e por você. E a regularidade é a cada manhã. Hoje eu acordei bem cedinho. Aí me ajoelhei e disse: Santo Deus, perdoa os meus pecados. Por favor, Santo Deus, limpa o meu coração. Me veste com a veste branca da justiça de Cristo. Cuida da minha família. Me dá um dia de paz. Sabe o que eu senti hoje de manhãzinha? A renovação da misericórdia de Deus. Sabe o que eu senti ontem? A mesma coisa. Sabe o que eu vou sentir amanhã? A mesma coisa. Porque a oferta de Cristo por você, ela é regular. Ela é regular. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Deus nos dá regular, graciosa e abundantemente. Cada bênção terrestre provém de sua mão. O que ocorreria se o Senhor deixasse de outorgar seus dons a nós? Quanto clamor de desgraça, sofrimento e necessidade subiria da terra. Necessitamos diariamente do infalível fluxo da bondade de Jeová. Necessitamos de quanto em quanto dia? Quantos dias? Diariamente. Diariamente. Oitavo, ele deu uma oferta voluntária. O Espírito de Profecia diz assim: o plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte de nosso Redentor. E é o propósito de Cristo que toda a nossa dádiva, toda a nossa doação também seja voluntária. Aqui Ellen White liga justificação pela fé com ofertas. Ela está fazendo essa ligação. Ela diz assim: olha para o plano da redenção.
Como é que você vai dar a sua oferta? Também de maneira voluntária. O que é uma oferta voluntária? Aqui eu vou entrar num tema delicado, mas é um tema importantíssimo. Importantíssimo. Vejam, eu vou reformar a minha igreja. Aí, para poder ter dinheiro para reformar a minha igreja, eu começo a vender chaveirinho para os irmãos. Porque os irmãos só vão ajudar a reformar a igreja se eu vender chaveirinho. Isso não é uma oferta voluntária? Então, o clube de desbravadores precisa ir para o Campuri. Mas eu só vou ajudar o clube de desbravadores se ele me der um pedaço de bolo ou fizer uma hora social. Isso não é uma oferta voluntária? Ora, se eu tenho R$10 para ajudar o clube de desbravadores, por que eu não dou como oferta? Por que é que o clube tem que me dar um pedaço de bolo para eu poder dar R$10 para o clube? Eu amo o clube de desbravadores, gente. Eu sou apaixonado pelo clube de desbravadores e aventureiros. Minha esposa foi diretora de clube, meus filhos estão no clube. Eu amo o clube. Infelizmente, muitas igrejas que não têm o orçamento bem organizado, a igreja não tem dinheiro para o clube e quase que empurra o clube a vender coisas. Então, eu estou citando o exemplo do clube apenas como exemplo, mas nós temos que apoiar o clube. Como? Com ofertas voluntárias. Então, esses dias foi alguém na minha sala. Pastor, eu estou reformando minha igreja, só podia ajudar? E eu tinha uma oferta lá reservada e eu ajudei. Aí, daqui a pouco, ele me deu um chaveiro. Aí eu disse, o que é isso? Ele disse assim, não, pastor, é porque toda oferta a gente... Eu disse, meu irmão, me perdoa, mas eu não posso receber esse chaveiro. Porque se eu recebo, se eu estou dando uma oferta para receber um chaveiro ou qualquer outra coisa, já não é uma oferta. A oferta ela é voluntária. Ela não precisa de estímulo. Você não precisa fazer nada para eu dar oferta. Eu dou oferta como gratidão ao que Deus já me deu. Então, isso é um tema no Espírito de Profecia muito claro. A oferta de Cristo foi voluntária. Ele não ofertou por você porque você fez alguma coisa. Não. Nós não temos nada para dar para Deus para que Ele oferte por nós. Ele deu por misericórdia, por bondade. E assim deve ser a oferta dada na igreja. Não pode ter venda, não pode ter troca, não pode ter estímulo. Ela deve ser dada por amor, deve ser dada de maneira voluntária. Isso está muito claro no Espírito de Profecia. Eu imagino que todos vocês conhecem sobre isso. Nono, a oferta deve ser dada com liberalidade. Essa é uma das citações mais lindas, já estamos concluindo. Quão grande foi a dádiva de Deus ao homem, e como lhe aprouve fazê-la. Com liberalidade, que jamais poderá ser excedida, ele deu, para salvar os rebeldes filhos dos homens, e fazer-lhes ver o seu propósito e discernir o seu amor. Demonstrarei pelas vossas dádivas e ofertas, que não terás coisa alguma boa demais para dar àquele que deu seu filho unigênito. Mais uma vez, Ellen White liga justificação pela fé com ofertório. Olha o que ela está dizendo aí. Olha para a dádiva que Deus deu por você. Agora, olha para as dádivas que você está dando. Olha para as ofertas que você está dando. Então, gente, se você quer ensinar mordomia, você tem que ensinar justificação pela fé. Se você quer ensinar a tua igreja a ser ofertante, você tem que ensinar justificação pela fé. Ela está dizendo, olha para a liberalidade que Deus fez. Ninguém nunca vai poder exceder a liberalidade de Deus. Agora, olha para a liberalidade dele. E olha agora para a tua oferta, para ver se as suas ofertas também estão sendo liberais. A divina oferta foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus teria sido impossível oferecer mais. Gente, é muito duro falar que para Deus alguma coisa é impossível, né? Imagina. Mas Ellen White diz, sabe o que seria impossível para Deus? Oferecer mais por mim e por você. Ele ofereceu tudo. E por fim, a salvação, a oferta, ela deve levar a salvação a muitos. Vou repetir. A teologia da oferta diz que a oferta deve levar salvação a muitos. A oferta de Deus na cruz levou salvação para toda a humanidade. A minha oferta, gente, também tem que levar salvação a muitos. Como assim, pastor? Quando você devolve a oferta, 60% fica no caixa da igreja e 40% vai para atender o mundo. Eu estou aqui com a lição da Escola Sabatina, 20% da sua oferta ela vai para a associação geral e todo trimestre ela vai atender algum lugar do mundo. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim, eu vou dar oferta, mas só se for... Por isso é tão perigoso quando alguém diz assim, eu vou devolver a oferta, mas só se for para o banco da minha igreja. Aí eu vou devolver a oferta, mas só se for para o ar-condicionado da minha igreja. Nós não somos uma igreja de bairro.
Nós somos uma família que está espalhada pelo mundo. Então, a nossa oferta, assim como a de Cristo, deve levar salvação para o mundo inteiro. Não é oferta só para a minha igreja. Não é oferta só para o meu bairro. Jesus não morreu só por minha igreja e por meu bairro. Por isso que a maneira correta de ofertar é: eu entrego a oferta no caixa da igreja, 60% fica no caixa da igreja e vai para os departamentos e 40% vai para o mundo inteiro, levar salvação para o mundo. Pastor, então me explica. É proibido, então, direcionar a oferta? Não. A Bíblia apresenta ofertas direcionadas, desde que não seja o seu dízimo e a sua oferta regular. Então, como é que eu faço com meus 15% de oferta? Eu devolvo 10% de dízimo, eu devolvo 10% de oferta lá na igreja, eu não digo para onde é para ir, a igreja que determina, 60% fica na igreja e 40% vai para o mundo. E 5% da minha oferta, a esse eu direciono. Então, com esse dinheiro eu compro o livro missionário, com esse dinheiro eu ajudo a construção de igreja, eu ajudo o clube de desbravadores, eu compro cesta básica. Então, eu direciono uma parte da minha oferta. Não é o dízimo e não é o meu pacto regular, a minha oferta regular. É uma oferta de sacrifício, uma oferta extra. Esse é o modelo bíblico de oferta. Deixa eu terminar com uma história particular. Eu estou ensinando isso para os meus filhos. Alguns que ouviram os meus sermões aí na semana de oração, eu ensino para eles com 3 cofrinhos. Um cofrinho é de dízimo, outro cofrinho é de oferta e outro cofre é de poupança, de economia. Um dia o Samuelzinho, meu filho mais novo, ele tinha lá no cofrinho de economia dele R$ 200. E ele queria comprar alguma coisa de 250. E um dia minha irmã veio nos visitar e deu de presente para ele R$ 50. Gente, ele pegou esse dinheiro, ele fez o cálculo, né? Eu já tenho 200, mais 50, agora 250. Começou a pular dentro de casa. Eu tenho 250, eu tenho 250, eu tenho 250. Gritava e pulava. Daqui a pouco começou a chorar. Eu disse, Samuel, o que é isso? Por que está chorando? Ele disse, eu vou ter que tirar o dízimo e a oferta, vai descompletar os 250. Ele fez o cálculo que quando tirasse o dízimo e a oferta dos 50, não ia ter mais 250. Aí começou a chorar, descompletou meus 250. Aí eu disse, Samuelzinho, você não quer devolver dízimo e oferta? Ele disse, não quero, papai. Você não está com vontade? Não estou, papai. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no quarto agora, a gente vai se ajoelhar e você vai falar isso para Deus. Você vai ajoelhar e você vai dizer assim para Deus, ó, papai vai te ensinar o que você vai falar na oração. Deus, eu não quero devolver dízimo e oferta, eu não gosto, eu não estou feliz. Então, Deus, por favor, não deixa que ninguém nunca mais me dê dinheiro. Porque se ninguém nunca mais me der dinheiro, aí eu não vou ter dinheiro para devolver dízimo e oferta, não vou sofrer. Ele regalou o olho e disse assim, não, papai, assim eu não quero não. Eu disse, não, mas Samuel, assim é melhor. Porque ó, se você ganhar 0, o dízimo e a oferta de 0 é 0. Então diga, Deus, eu não gosto de devolver dízimo e oferta. Então para de me abençoar. Para de ser bondoso. Para de permitir que tia Tata me dê dinheiro. Porque se eu não tiver nada, eu não devolvo nada, aí eu vou estar tranquilo. Ele disse, não, papai, não, assim eu não quero não. Eu devolvo dízimo e oferta. E agora eu fiquei pensando, sabe? Muitos de nós temos que ajoelhar e dizer, Deus, eu não gosto de ser fiel. Então, Deus, por favor, me ajuda a perder o emprego, Senhor. Porque ó, se eu perder o emprego, aí eu vou ganhar 0. O dízimo de 0 e a oferta de 0 é 0. Então eu vou estar feliz, porque eu não gosto de devolver dízimo, é só o Senhor parar de me abençoar. Mas enquanto Deus estiver nos abençoando, precisamos reconhecer nessas bênçãos o Deus que está atuando na nossa vida e precisamos ser fiéis. Então que Deus te abençoe, para que de maneira poderosa, esse modelo perfeito que é Jesus Cristo, ele seja atuante e poderoso na tua vida. E que a cada mês você veja naquele valor que você entrega de oferta, uma resposta ao que foi feito por você na cruz do Calvário. E você nunca vai achar muito. Não importa quanto você devolve de oferta, você nunca vai achar muito. Deixa eu terminar com a última história. Esses dias eu visitei, há 2 semanas, eu fui ao Maranhão e visitei um irmão lá no Maranhão. E ele tem 71 lojas de móveis. Um homem muito, muito próspero. E um dia ele foi comprar um prédio para uma nova loja de móvel. E ele chegou na cidade e ele queria comprar o prédio que era o Banco do Brasil. Imagina, o prédio que na cidade funcionava o Banco do Brasil era o que ele ia comprar para ser a loja. Quando ele entrou no prédio, ele disse para o filho que estava do lado dele, esse prédio não tem cara de loja, tem cara de igreja. Compre e entregue a chave na associação. Isso aqui é igreja, isso aqui não é loja. Eu vou comprar outro prédio na cidade, mas esse aqui vai ser a igreja da cidade. E ele entregou o prédio e eu perguntei para ele, meu irmão, como é que você faz isso? Esse pastor, eu tenho vergonha, eu acho que ainda estou fazendo muito pouco.
quando eu vejo o que Deus fez por mim, pastor, às vezes que Deus me livrou, as bênçãos que Deus me deu, eu estou fazendo nada. Eu queria ter muito mais, eu queria fazer muito mais pelo que Cristo fez por mim. Isso é a teologia das ofertas. Que Deus te abençoe e que essa seja a experiência real na tua vida.